Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos Almeida. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje nós vamos falar a respeito de velocidade de corte. Nós sabemos da importância da velocidade de corte e hoje nós vamos tratar de forma mais aprofundada a respeito desse assunto. Bom, a velocidade de corte ela é determinada através da operação que é executada na usinagem, de acordo também com o tipo de material da ferramenta e de acordo com o material da peça. Então nós temos aí MMO, que é o material da ferramenta, o material da peça e também a operação que está sendo executada. Por exemplo, um desbaste, um acabamento, um canal, rosca, furação. Olha, a velocidade de corte é tão importante que ela determina não só a eficiência da ferramenta, a qualidade do acabamento e também a vida útil da ferramenta. Ela pode determinar para uma vida útil adequada, para aumentar essa vida útil da ferramenta ou também de forma que ela se desgaste prematuramente. Então, a velocidade de corte é um parâmetro essencial para o bom funcionamento da usinagem. A velocidade de corte, ela é pré-estabelecida pelo fabricante das ferramentas. Isso de acordo com a operação que está sendo executada, bem como o tipo de peça que você vai executar, ao tipo de material que você está utilizando. Bom, então nós já sabemos que a vida útil desse material, dessa ferramenta, ela é pré-estabelecida, ou seja, nós temos um mínimo desejado que já foi projetado pelo fabricante. Mas para que você atinja essa velocidade média útil dessa ferramenta, você tem que utilizar a velocidade de corte ideal de acordo com o que você está trabalhando. Se você trabalha de forma ideal, você aumenta ou, no mínimo, mantém dentro desse padrão de vida útil. Você controla a temperatura superficial da peça, você reduz problemas relacionados aí, por exemplo, com relação à temperatura na peça, como, por exemplo, mudança de propriedade do material, propriedade mecânica. Para peças grandes, talvez nem tanto, mas peças de pequeno diâmetro, a temperatura pode alterar de forma significativa as características do material. E é lógico que também que o desempenho, tanto com relação a tempo como a qualidade, está totalmente ligado à velocidade de corte ideal. Então nós temos aqui três tipos de pensamento com relação à superfície da peça, com relação ao acabamento. Nós temos o acabamento desejado, que é aquele que é pré-estabelecido pelo cliente. Então, na verdade, não existe um acabamento ruim ou bom. Existe um acabamento fora do pré-estabelecido pelo cliente, do que foi pré-estabelecido em projeto. Exemplo, você tem uma peça que você vai utilizar, por exemplo, vai fazer um revestimento com borracha. Então você precisa de uma peça com a superfície bem rugosa, de rugosidade alta, ou seja, a peça vai estar bem grossa, grosseiro aquele acabamento, né? Então, se você fazer fino, e aí você tem o quê? Você tem problemas com relação à aderência da borracha, da cola da borracha com o aço, por exemplo. E aí você vai ter problema sério de relação à fixação da borracha com a peça. Revestimento, seja ele de borracha ou de outro tipo de material, geralmente precisa de ter uma rugosidade alta. Quando nós falamos de acabamento superficial, né, visual, ou seja, com relação a você aumentar o valor de um determinado produto devido à sua característica, devido ao seu brilho, devido à sua, vamos dizer assim, ao aspecto do material da peça. Por exemplo, você tem uma Ferrari, você tem um carro de alto valor, os motores estão perfeitos, está tudo perfeito, mas está toda arranhada. Você vai perder um grande valor devido ao seu acabamento
superficial, visual inadequado. Bem também como nós podemos determinar isso de acordo com a sua aplicação. Por exemplo, imagina uma camisa de cilindro toda arranhada. Aí ela pode ter vazamento devido à sua rugosidade, tá ok? Acabamento uniforme é de manter o mesmo acabamento em toda a peça. Isso também de acordo com a especificação do cliente. Então, o controle da velocidade de corte influencia em todos esses tipos de acabamento. Também influencia na taxa de remoção de material. O que é? Que a velocidade de corte ideal pode aumentar significativamente a quantidade de material que você está retirando por passe, ou seja, você pode estar trabalhando de forma adequada, reduzindo o tempo do ciclo, ou seja, sua peça vai sair de forma mais rápida, você vai aumentar a sua produtividade, diminuir custos operacionais e você vai ter maior flexibilidade de produção devido à sua velocidade de corte adequada de acordo com o que você está executando. Bom, e na verdade, então, o que é a velocidade de corte? Nada mais menos do que o seu tempo, o seu espaço dividido pelo tempo, ou seja, é a quantidade de material que é retirado, ou seja, a quantidade de material que é retirado num período de tempo. Esse valor é em metros por minuto. Então, sempre que nós pensamos em velocidade de corte, em metro por minuto. Nós temos um padrão que é pré-estabelecido dentro da usinagem, que é com relação a diâmetro. Dentro da usinagem, ou nós trabalhamos com o diâmetro da ferramenta que está girando, executando o corte, ou com o diâmetro do material. Para isso, nós temos simplesmente o quê? O comprimento, a quantidade de espaço, ou seja, de material que é retirada dentro de um período de tempo. Que isso é em metros, a quantidade de metros por minuto, tá ok? Então aqui nós temos o exemplo da nossa circunferência, na qual nós transformamos ela em um cálculo linear, somente para especificação. Então o diâmetro nós temos aqui, que na verdade é 3,1416, mais ou menos isso, tá ok? Então a velocidade de corte o cálculo é π vezes o diâmetro que está sendo executado a usinagem, pode ser tanto o diâmetro da ferramenta como o diâmetro do material, vezes o número de rotação, dividido por 1000. Na verdade, a velocidade de corte é um cálculo inverso, porque nós precisamos da velocidade de corte para determinar qual que é a rotação adequada. Assim, se nós temos a rotação adequada, nós temos a velocidade de corte de acordo com o ideal. Quem determina a velocidade de corte, ou seja, quem que, no mínimo, traz os mínimos de condições aceitáveis, é o fabricante da ferramenta. Ele determina, de acordo com a engenharia, com cálculos e também tentativa e a experiência de trabalho com diversos tipos de materiais, de rotação, ou seja, da velocidade de corte adequada de acordo com condições específicas da usinagem, ok? Bom, mas o que é velocidade de corte? Olha, a velocidade de corte, vamos pensar como a velocidade de deslocamento desse veículo aqui, desse trator. Mas a velocidade, o RPM das ferramentas, vai mudar de acordo com o diâmetro da nossa roda, por exemplo, aqui. Então, a velocidade de corte, embora o veículo se movimente na mesma rotação, na mesma velocidade, os pneus, as rodas, vão estar rodando em rotação diferente, ou seja, o pneu menor vai estar rodando, teoricamente, muito mais do que o pneu maior, isso devido à sua circunferência, que foi o que eu falei para vocês anteriormente, tá ok? Então, o que acontece? A roda maior, você tem um espaço, ou seja, a circunferência, para atingir a mesma velocidade de corte, você tem uma circunferência muito maior. Então, ela tem que dar menos voltas com relação à roda pequena. Entendido? Bom, pessoal, então,
aqui nós temos, teoricamente, para atingir a mesma velocidade, seria como se nós transformássemos de forma linear, o veículo de cima ele tem que se movimentar mais rápido do que o veículo de baixo para atingir esse mesmo espaço, tá ok? Daí nós temos o nosso espaço dividido pelo tempo. Então, o nosso cálculo de velocidade de corte, para recordar, π, que é a constante, 3,14, arredondando, vezes o diâmetro do material ou da ferramenta, vezes o número da rotação, dividido por 1000. Bom, então a fórmula básica é velocidade de corte, como nós falamos, é bom recordar. Vocês podem tirar um print, pode tirar uma foto, escrever no seu caderno, para você não esquecer nunca mais esse cálculo aqui. Então aqui nós temos um exemplo. Nós temos uma peça aqui com diâmetro de 100 milímetros, com uma rotação de 1.200 RPM. Então, qual que é a velocidade de corte? π vezes 1000 vezes 1.200 dividido por 1000, 376,8. Nós temos uma velocidade de corte aqui extremamente alta. Geralmente uma velocidade de corte utilizada aí em materiais plásticos, né, os famosos polímeros. Agora, que realmente é o que nos interessa dentro da usinagem, que é a rotação por minuto. O cálculo é a velocidade de corte, ou seja, quem vai determinar? O fabricante da ferramenta. Mas essa velocidade de corte aqui não é fixa, cravada, tem que ser aquela rotação. Existe uma gama no qual o fabricante da ferramenta pré-determina, ou seja, nas melhores das condições X, na pior condição de usinagem Y. Então, exemplo, de 100 a 200 metros por minuto, de 200 a 400 metros por minuto. Então, vamos dar um exemplo. Você tem uma boa fixação da peça, o seu material está homogêneo, ou seja, a dureza do material é a mesma em todo o perímetro. Você não tem interrupção do corte, então mais um fator positivo. Não tem vibração, a peça não é tão grande, a peça tem um diâmetro razoável aí que ela não vibra. Então você tem as melhores condições possíveis de usinagem. A ferramenta está bem presa, fixada corretamente, a peça também fixada corretamente. Você tem tudo para uma boa execução da peça. Você utiliza o máximo recomendado pelo fabricante. Agora, na pior condição, exemplo, vibração. Você tem um corte interrompido. Dureza mudando de acordo com o perímetro do material. Mais um problema. E aí você diminui ou aumenta de acordo com sua necessidade. Exemplo aqui, nós temos a rotação. É igual a velocidade de corte vezes 1000 dividido por π vezes o diâmetro. Então, 376,8 vezes 1000 dividido por 3,14 vezes 100, 1.200 RPM, que é o que interessa. Bom, pessoal, um fato que nós temos que levar em consideração é que para que nós possamos utilizar bem a velocidade de corte, nós temos que sempre ter em mente essas 3 letrinhas. As 3 primeiras são as essenciais. Na verdade, as 2 letras, os 2 conjuntos de 3 letras são essenciais na usinagem. E para vocês não esquecerem nunca mais, então MMO, o material da ferramenta, material da peça e a operação que está sendo executada, que determina qual que é a velocidade de corte e também qual que é a rotação. E nós temos também 3F, fixação da peça, fixação da ferramenta e fixação do inserto. Ou seja, nós temos a fixação da peça, fixação da ferramenta ou do suporte e fixação do inserto. Então você precisa de ter esses 6 quadrinhos aqui. Você tem que saber se está tudo ok. Então, primeiro, o material da sua ferramenta. É um aço rápido. O material que eu estou utilizando aqui é o carboneto metálico, metal duro. É CBN, policristalino, carboneto de boro. Eu estou usando aqui um PCD, policristalino, nitreto de diamante. Então, depende qual que é o material que você está utilizando. CBN, o Cermet, metal duro. Então, material da peça, é um aço 1020, é um aço 1045. Qual que é a dureza?
Ah, é um 4340. Ah, é um aço ferramenta que eu estou utilizando. Ah, é um H13. Ah, é um ST52, é um 1026. Um exemplo aqui de qualquer tipo de aço que você está utilizando. Você tem que ter noção com relação à dureza do material. O material da peça, o material da ferramenta, a operação que você vai executar. Desbaste, acabamento, é um torneamento, é fresamento, você vai utilizar furação, rosca, canal, qual que é o tipo de operação. Agora, os 3 detalhes que determinam a velocidade de corte diretamente. Fixação da peça. Se a peça não estiver bem fixa, problema. Fixação da ferramenta. Vibração, quebra de inserto, quebra de pastilha, quebra da ferramenta, quebra de tudo, quebra da placa e assim vai. Fixação do inserto, quebra do inserto, você pode perder também o seu suporte. Bom, aqui nós temos uma velocidade de corte que é para torno, né, para torneamento, sempre lembrando que velocidade de corte é em metros por minuto. E aqui nós temos aqui de acordo com o aço 1020, 1045, 1060, que são os aços aí assim mais utilizados assim e bem comum no nosso dia a dia. Ferro fundido, bronze, latão, alumínio, fibra. Agora aqui, por exemplo, aqui, ó, para aço rápido, nós temos aqui desbaste de 25 a 30. 25, velocidade cravada. Lembrando, pessoal, que isso aqui são velocidade de corte geral, ou seja, é uma base que você tem. Ou seja, você vai variar de acordo com essa base. Por exemplo, para mais ou para menos. Depende. Isso também você pode verificar de forma visual. Você pode fazer peças teste e verificar se há desgaste na ferramenta. Então, existem diversas formas de você verificar se a sua velocidade de corte está adequada. Também você pode aumentar a velocidade de corte, nada te impede. E aqui, ó, nós temos aqui de carboneto metálico. Olha lá, de 200 para desbaste, 300 para acabamento. Olha, aqui nós temos a velocidade de corte cravada, mas os fabricantes hoje em dia já determinam gama, ou seja, de 100 a 200, de 150 a 300, de acordo com, não só com o aço, mas também com a operação que você vai executar, bem como outros fatores que também levam em consideração a ferramenta, como por exemplo o AP, que é a profundidade de corte, e o seu avanço, etc. Mas hoje nós vamos focar em rotação e velocidade de corte, tá ok? Então aqui nós temos uma tabela, você pode tirar print. Essa tabela aqui é muito antiga, é muito utilizada, principalmente para máquinas convencionais. Sempre lembrando que nem sempre, às vezes, numa máquina convencional, é possível você trabalhar com a velocidade de corte alta. Por quê? Devido à projeção de cavaco. Agora já no CNC, onde a máquina está enclausurada, certinha, tem porta, tem tudo direitinho, você já, como se diz na linguagem da chão de fábrica, deita o cabelo. Você já trabalha de forma muito mais rápida. Bom, então, material da ferramenta, material da peça e operação a ser executada. Fixação da peça, fixação da ferramenta e pode ser fixação da máquina ou fixação do inserto. Questão de fixação da máquina seria você ter uma máquina, por exemplo, que também influencia na velocidade de corte, é você ter uma máquina que é chumbada no chão ou não. Também influencia. Às vezes a fixação da máquina, a máquina não é fixa, então você tem que reduzir a velocidade de corte de acordo com a limitação da sua máquina. Então você pode ser fixação da máquina ou fixação do inserto, tá ok? Olha, a velocidade de corte ela influencia na temperatura do material. Você controlar a temperatura de acordo com o ideal. Lembrando que a temperatura, você pode teoricamente até dar um tratamento térmico no material, você pode endurecer a superfície, você também pode perder dureza, você pode perder carbono no material, você pode influenciar negativamente em testes de laboratório, por exemplo, teste químico, por exemplo, teste de oxigênio, teste de corrosão. A temperatura influencia nesse tipo de ensaio. E além da estabilidade térmica, também desgastar prematuramente o seu inserto. Nós temos velocidade de cortes recomendadas de acordo com o tipo de material também, aço, alumínio, titânio, madeira. Aqui nós temos outra tabela
que você pode tirar foto, pode tirar um print, caso você desejar. Bom, pessoal, então nós temos que saber qual que é a importância da ferramenta. Nessa videoaula nós aprendemos qual que é a importância, aprendemos o que é a velocidade de corte e também aprendemos como utilizar adequadamente a velocidade de corte e os fatores na máquina, na usinagem, que influenciam positivamente e negativamente na velocidade de corte. Essa é a nossa videoaula de hoje. Um grande abraço a todos. Fico feliz por ter vocês por aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.